noite a todos aqueles que nos estão a ouvir e que habitualmente costumam assistir às Teoconversas, tanto em Portugal como no Brasil, como em Angola também. Temos algumas pessoas que nos costumam seguir e noutros lugares. Nós estamos a fazer estas lives quinzenalmente, à quinta-feira, como sabemos, fazemos às 22 horas de Portugal para poder ser a uma hora mais ou menos adequada no Brasil, que são 4 horas de diferença para trás, e portanto temos muita gente lá que nos costuma seguir, e portanto sejam todos bem-vindos. Poderão colocar as vossas questões no Facebook da Ciência das Religiões e depois iremos aqui introduzir a nossa conversa. Hoje tenho como convidado um amigo, já há muitos anos, o Dr. Timóteo Cavaco, que eu passo então a apresentar. Desde já bem-vindo, Timóteo. Obrigado. Prazer receber-te aqui. O Dr. Timóteo é licenciado em Bioquímica pela Universidade de Coimbra. Estudou depois também Teologia, essa é uma das razões porque está aqui neste programa, em Portugal, e também estudou Teologia nos Estados Unidos, onde fez uma pós-graduação em Pensamento Cristão na Liberty University. Na Universidade Lusófona frequentou a licenciatura em Ciência das Religiões, está agora a completar um mestrado na mesma área, e ao mesmo tempo é doutorando em História Contemporânea na Universidade Nova de Lisboa, sendo que está a preparar uma tese sobre as igrejas protestantes no primeiro século da sua existência em Portugal, que aliás parece-me que é um tema que não só é importante que seja trabalhado a nível académico, como também divulgado, porque não é assim tão conhecido como isso. Portanto, mais uma vez, é um prazer tê-lo aqui. E o tema que nós iremos, o nosso ponto de partida, pelo menos, é sobre a reforma protestante. Será que ela acabou, que não acabou? Como é que ela fica entre a sua relevância histórica, a sua importância histórica e o debate teológico? E eu gostava de começar por... eu tenho ouvido o Timóteo defender a ideia que não houve uma reforma, houve várias reformas, digamos assim, é uma perspectiva, de facto, não houve um movimento único da reforma ao longo da história, isso é claro. Não é claro para muita gente, mas quem se dedica a estudar estas coisas compreende isso. Mas eu gostava de introduzir aqui uma questão que tem a ver desde o início, que tem a ver com o nosso tema, que é, já depois de Lutero, surgiu aquela divisa que era Igreja Reformada sempre em reforma, que era o princípio da dinâmica da reforma, portanto, sempre permanente, digamos, uma dinâmica permanente da reforma. Era assim que os reformadores, ou pelo menos aqueles que seguiram Lutero, compreendiam o sentido da reforma da Igreja. A Igreja não se pode deixar adormecer, tem que estar sempre a procurar reformar-se. A minha questão é, se foi assim que aconteceu, se no seu entender, desde o século XVI foi assim que aconteceu ou não, e porque é que se põe a questão se a reforma acabou ou não? Então, quero mais uma vez saudar a todos e agradecer esta oportunidade de estar aqui a conversar, é o que se pretende, não é? Estamos aqui a conversar um pouco sobre temas que são de facto relevantes, e eu sinto-me de facto privilegiado por esta oportunidade e quero saudar a todos os que, ou em direto ou depois através das gravações, poderão também, de alguma forma, participar nesta conversa, assistindo e, eventualmente, até, mesmo a posteriori, podendo interagir de alguma forma. Bem, já agora só esclarecer, acho que devo este esclarecimento a quem nos ouve, para não ficarem eventualmente decepcionados com aquilo que poderá resultar desta conversa, mas de facto, como acho que se percebe da introdução que foi feita e da apresentação que foi feita, que eu agradeço, os meus interesses têm sido bastante diversificados ao longo da minha vida, não é? Portanto, eu comecei por estudar bioquímica, portanto, numa área das ciências naturais e exatas em parte também. Depois estudei na área da teologia, também com
com interseções com a filosofia, e agora mais recentemente, nos últimos anos, de facto, tenho centrado a minha atenção mais no estudo da história e na investigação histórica. Portanto, eu faço este esclarecimento para dizer, e também convém que se diga que eu não sou muito do género multitasking, não é? Eu geralmente quando me concentro numa determinada área, estou mais concentrado nessa área. Ou seja, isto para dizer que não tenho, nos últimos anos, tido uma, digamos, uma disciplina de reflexão na área da teologia, propriamente dita, não é? Os meus interesses, embora ligados fundamentalmente à história religiosa, mas têm andado pelo campo da história, pelo que, naturalmente, hoje em dia, olho para o debate e para a reflexão teológica mais sob o ponto de vista da história do que propriamente, se quisermos, da teologia no sentido puro, embora as interseções sejam naturais. E particularmente quando estudo este tema, devo dizer também que a minha investigação incide fundamentalmente sobre, como já foi dito, sobre o protestantismo em Portugal, a história do protestantismo em Portugal, que é muito mais recente, quer dizer, cuja dimensão, eu faço este esclarecimento para dizer que a dimensão temporal digamos, as cronologias que eu estudo são muito diferentes das cronologias da Reforma enquanto fenómeno do século XVI. Portanto, nesse sentido, enquadro-me mais na contemporaneidade do que no período moderno. Mas, naturalmente, que é inevitável, não é? Mesmo não tendo tido Portugal, e também se calhar é um outro tema que podemos trabalhar um pouco mais à frente, mas não tendo tido Portugal uma reforma no século XVI, não é? Isso é claro, quer dizer, ou pelo menos posso justificar mais tarde porque é que para mim isso é claro, naturalmente que esse fundo histórico tem que estar presente. Em relação à pergunta que me é feita, sim, quer dizer, de facto, eu defendo, quer dizer, não é um trabalho naturalmente de investigação pura, mas quer dizer, baseado nos autores que estudam o fenómeno, eu acho que o século XVI é um século de diferentes reformas, não é? E não só no campo protestante, não podemos circunscrever ao campo protestante, mas mesmo dentro do campo protestante há uma pluralidade de opções, não é? E já agora, este parece-me ser um aspecto interessante e também já escrevi sobre isso, mas eu não acompanho propriamente aquela ideia de que há 2 ou 3 velocidades da reforma, e agora concentrando-nos na reforma protestante, no século XVI, para mim, claro, se quisermos ser rigorosos, naturalmente que há, podemos dizer, nem que seja simbólico, mas há um momento fundador, para mim, poderemos também discutir isso, mas quer dizer, a reforma só toma corpo, e já agora que estamos precisamente 500 anos depois neste ano, mas só toma corpo a partir de 1521. Ela entre 1517 e 1521 está muito circunscrita, pronto, não vamos agora estar aqui a recuperar os factos históricos, mas ela está bastante circunscrita. Nesse sentido, parece-me a mim que de certa forma a excomunhão de Lutero e a sua proscrição pelo Sacro Império, que aliás, precisamente agora há 3 ou 4 dias, passaram 500 anos que Lutero se apresentou diante da Dieta de Worms e que proferiu aquele famoso discurso dizendo que precisamente só o poderiam convencer com base nas escrituras e sem violar a sua própria consciência, não é? Estou a parafrasear naturalmente, mas portanto há esses, digamos, cronologicamente há esses momentos fundadores, mas é muito importante percebermos que são contemporâneos outros movimentos, não é? Uma figura muitas vezes pouco estudada, e certamente, infelizmente, em língua portuguesa, mas é a figura conhecido como Andrés ou André von Karlstadt, que foi um companheiro de Lutero em Wittenberg, e que muito cedo, aliás, logo mesmo em 1521, pretende dar outro impulso e outro caminho, não completamente diferente, obviamente, mas pretende dar um caminho um tanto diferente à reforma, mesmo em Wittenberg, não é? E nós temos logo nesses anos, logo nessa época também, os chamados profetas de Vical, portanto, quer dizer, há de facto logo o desenvolver de outras linhas, de outras tendências e por isso também, nesse sentido, outras reformas. E por isso também faz sentido, de facto, essa ideia de que a Igreja, não é? A Igreja,
traduzindo para português mais ou menos o conceito, a Igreja reformada deve estar sempre em reforma, não é? A Eclésia reformada sempre era reformanda. Portanto, e nesse sentido, eu acredito que de facto a reforma não é um momento, deve ser alguma coisa para É um continuar, não é? processo. Exatamente, é um processo. E isso, quer dizer, historicamente é-nos motivado pelo que aconteceu no século XVI, mas deve ser algo de facto de contínuo, não é? Agora, tanto em termos vamos dizer, dos próprios processos eclesiológicos, isto não quer dizer, naturalmente, que o cristianismo, e em particular o cristianismo, o protestantismo, portanto, o cristianismo em geral e o protestantismo em particular, tem que estar constantemente digamos, a sofrer momentos de secessão, de cisão, quer dizer, não defendo necessariamente que essa seja a solução, mas também, quer dizer, não olho com muita, eu diria, não olho com muita preocupação, não é? A esses movimentos, não é? Desde logo rejeito completamente, porque a história também o rejeita, a ideia de que, quer dizer, não estou aqui a defender nenhuma dama, quer dizer, nem parto propriamente para os meus estudos, parto para eles com paixão, não é? Nós temos que ser apaixonados por aquilo que estudamos, mas não no sentido de querer defender alguma ideia em concreto. A mim o que me move é de facto olhar para a história e tentar perceber em que medida é que esses factos se coadunam com a realidade. Portanto, aquela ideia muitas vezes que nós temos de que realmente o grande movimento de cisão no cristianismo é o protestantismo, quer dizer, está completamente, digamos, falsificado pela própria história, não é? Quer dizer, nós temos movimentos plurais desde o início da Igreja. Eu costumo dizer, olhe-se para o Novo Testamento, olhe-se para o Novo Testamento e já vemos movimentos plurais, Claro. inclusivamente na forma de governo da Igreja, não é? Eu não entro muito, pronto, agora não me quero estar a dispersar muito, mas eu não entro muito nestes debates de qual é que é o verdadeiro modelo, por exemplo, de organização das igrejas, se é um modelo episcopal, se é um modelo sinodal, se é um modelo congregacional, quer dizer, eu vejo-os todos, por exemplo, no Novo Testamento, que para mim é uma demonstração de Yeah. que já havia esses movimentos. O cristianismo é diverso ao longo dos séculos, tem uma primeira cisão mais significativa, naturalmente, por volta do século XI, com o chamado Grande Cisma do Oriente, Pronto. assim chamado, não é? Portanto, nesse sentido, estamos longe de considerar que só 15 séculos depois, não é? É que a Igreja Cristã, de repente, experimentou uma cisão. Não, quer dizer, é um processo relativamente comum. Depois, o protestantismo, é verdade, por ser menos hierárquico, mesmo tendo fações mais hierárquicas e menos hierárquicas, mas de uma forma geral, sendo menos hierárquico, tem tendência ao que um grande historiador do protestantismo em Portugal, que foi Eduardo Moreira, de facto o pioneiro dos estudos da história do protestantismo em Portugal, disse, tem uma tendência cissi-paritária, não é? Tal como as células se dividem, embora a imagem não seja completamente, e aí recorro também aos meus estudos de bioquímica, para dizer que a imagem não é completamente rigorosa, porque de facto, embora o material genético seja o mesmo, mas depois há alguma diversidade. Bem, também é verdade que na divisão celular também encontramos essa diversidade. Mas, de qualquer maneira, há uma tendência, de facto, para uma maior capacidade de criar novas expressões dentro do protestantismo do que existe, por exemplo, no catolicismo ou mesmo na Igreja Ortodoxa, mesmo não havendo aí uma cabeça, digamos, uma liderança central e centralizada. Portanto, no protestantismo é clara esta tendência, mas ainda assim, naturalmente, eu acho que, digamos, essas divisões e essas diferenças dentro do protestantismo têm sido controláveis, digamos assim, de tal maneira, eu não quero estar aqui quer dizer, a usar expressões que se calhar não são as mais adequadas para este contexto, para o contexto de uma expressão religiosa, seja ela qual for, mas, quer dizer, apesar de todas essa multiplicidade, eu penso que o cristianismo, e agora falando sob o ponto de vista, se quisermos mais
da observação de um fenómeno social, não é? Se quisermos mais sociológica, é um fenómeno de sucesso, quer dizer, é um fenómeno de sucesso, quer dizer, tem tido sucesso, não é? E eu até costumo dizer, quer dizer, eu acho que precisamente esta diferenciação que existe dentro do cristianismo é um fator que contribui para esse sucesso. Eu não estou completamente seguro de que se a Igreja, quer dizer, isto é um bocado, fazermos aqui uma história um bocado contrafactual, quer dizer, não temos maneira de verificar, não é? Mas não tenho a certeza que se o cristianismo tivesse permanecido, se quisermos nesse conceito, eu acho que o cristianismo é unido, não é? Mas se tivesse permanecido dentro de uma mesma estrutura, se tinha crescido mais do que cresceu, observando este período de 20 séculos, não é? Deixa-me só fazer aqui um Sim, parênteses, sim, sim, claro, claro. até para descansares um bocadinho. Sim, sim. Há autores que falam, em termos da história do cristianismo, falam no chamado efeito de pêndulo, que é um constante oscilar entre dois polos. Um deles seria um polo mais ligado à devoção pessoal, à oração, à prática do bem, à caridade, à leitura da Bíblia, à oração, etc., à consagração pessoal a Deus. E depois um outro polo que tem a ver mais com o aspecto doutrinário, passando pela escolástica, Organizacional, sim, sim. e litúrgico, e de Sim, uma também. liturgia mais rígida, digamos assim. Sim, E ao sim. longo destes 2000 anos, parece que a Igreja tem oscilado entre estes dois polos. O que para mim tem um sentido, o que significa, aliás, costumo dizer isso aos meus alunos, que significa que nós precisamos das duas dimensões, os cristãos precisam das duas dimensões, uma dimensão comunitária e uma dimensão mais pessoal da vivência e da sua fé. Por outro lado, o que aconteceu, esse movimento pendular era um movimento sempre de alguma correção ou de regeneração, se quisermos, porque normalmente esses grupos ou esses movimentos nasciam com uma determinada ênfase, não é? Uma determinada ênfase particular em alguma coisa que se tinha perdido no tempo, não é? E ao fim de 100 anos, por exemplo, um novo movimento tendia a cristalizar e aí surgia outro movimento com outras pessoas, com outra ênfase, digamos, mantendo vivo aspectos diversos e vamos desde o princípio até aos puritanos, aos pietistas, à escolástica, sei lá, ao movimento pentecostal, ou outros movimentos, né, que surgiram até agora. Isto para dizer que, de facto, o cristianismo, isto faz muita confusão às pessoas que não estão por dentro destas coisas. Qual é a verdadeira igreja e tal, não é? É um bocado essa pergunta. Portanto, o cristianismo não é diverso na sua natureza. Nós vamos ver, Jesus tinha 12 discípulos mais próximos, chamado Colégio Apostólico, e eles eram todos diferentes, pessoas completamente diferentes umas das outras, e isso vai se refletir até nos primeiros momentos do movimento de Jesus, não é? Há uma linha mais joanina, uma outra linha diferente, e portanto isso vai se inserindo no seio da Igreja. Então esta diversidade, apesar de às vezes parecer um pouco confusa, no fundo acaba por ser enriquecedora, porque há ênfases particulares em determinados aspectos. Não sei se vês assim também, não é? Sim, sim, eu concordo perfeitamente, e devo desde já dizer que esta minha resposta não tem aqui nenhuma presunção, até porque não seria a pessoa competente para fazer, de fazer aqui um estudo comparado em relação a este aspecto particular que nós estamos a falar, da diversidade do cristianismo. Portanto, eu não pretendo fazer nenhum aspecto comparado com outras religiões ou com outras expressões religiosas. Se me disserem assim, mas isso também existe no islamismo, isso também existe no budismo, quer dizer, aceito perfeitamente, portanto, não estou aqui, quer dizer, nem parto aqui do princípio de que estou a vender alguma ideia religiosa, não é? Estou a partir do ponto de vista da observação, não é? E sob esse ponto de vista, objetivamente, sem estar a dizer se é mais ou menos do que outras expressões religiosas, acho que o cristianismo é, na sua essência, diverso, e a história tem-no demonstrado, não é? Claro, poderíamos ir desde logo a esses exemplos, digamos, primaciais, não é? Quer dizer,
a própria, quer dizer, podemos ir buscar esse exemplo, como estavas a referir, da diversidade do colégio apostólico, não é? Da diversidade dos apóstolos, da diversidade das comunidades que nós encontramos logo, aquelas que estão representadas no Novo Testamento, tanto pelas cartas que, em particular, Paulo, porque as dirige mais concretamente a expressões locais do cristianismo, mas também mesmo nas outras epístolas, que às vezes se chamam universais, que obviamente não foram dirigidas a todo o mundo, foram dirigidas a pessoas em particular, mas pronto, têm um caráter um bocado mais abrangente, que não tinham em vista uma congregação ou uma comunidade em particular, mas também até poderíamos ir buscar outros exemplos que atestam essa diversidade. Por exemplo, o facto de terem sido preservados, para além, naturalmente, de outros registros que há, mas pronto, terem sido preservados, por exemplo, 4 evangelhos, os que nós chamamos os evangelhos canónicos, não é? O que nos permite ver, o que nos dá uma visão multifacetada do próprio Jesus. Portanto, nós não, eu costumo dizer, quer dizer, não sou eu que digo, mas não há uma biografia oficial de Jesus, não é? Quer dizer, quando hoje em dia, até mesmo em relação aos grandes líderes, procura ter as biografias oficiais, não temos isso, não é? Quer dizer, e de facto é um exemplo tremendo de diversidade, não é? Isto localizando nesse momento. Agora, se nós fizermos, pronto, isto também se calhar é um bocado defeito precisamente das minhas preocupações e dos meus estudos na área da história, portanto, mas acho que isso é comum fazer-se esta abordagem. A história deve ser vista sob um ponto de vista diacrónico e sincrónico, não é? E nesse sentido, também a história do cristianismo deve ser observada assim. Obviamente que se nós observarmos a história do cristianismo nesta perspectiva mais cronológica, mais diacrónica, nós vamos observar que é possível, dentro dessa perspectiva, ainda por cima a longo prazo, não é, de 2000 anos, nós encontrarmos momentos da história que têm determinadas características em particular, não é? Lá está, quer dizer, nós temos, por exemplo, não quero agora estar a demorar muito em relação a esse aspecto, temos os primeiros 3 séculos de uma igreja altamente, quase diria, usando uma expressão muito em voga, muito inorgânica, não é? Quando, eu costumo dizer que quando se procura desenfreadamente ir buscar exemplos de grande organização e organicidade na chamada igreja primitiva, que é um termo com o qual eu também não me identifico muito, não é? Mas pronto, mas de qualquer maneira, mas a igreja dos primeiros séculos, eu prefiro dizer assim, quer dizer, quando se procura ir buscar, mesmo ao relato e aos textos que nós temos no Novo Testamento, a ideia de uma estrutura muito, muito fechada, eu costumo dizer, bem, quer dizer, uma igreja que pelo menos em partes do Império por onde ela se foi propagando, era uma igreja perseguida, costumo eu dizer, não estava muito preocupada com os seus estatutos e regulamento interno, não é? Portanto, quer dizer, esse anacronismo que nós muitas vezes procuramos trazer para o texto bíblico e para os textos históricos, acho que não é nada benéfico, não é? Portanto, isto para dizer o quê? Nós temos várias igrejas ao longo dos séculos e dos milénios, não é? E podemos, mais ou menos, sem problema naturalmente os historiadores podem variar a sua apreciação, mas não consegue-se mais ou menos estabelecer períodos, não é? Aliás, uma coisa muito importante na história que é a periodização, mas períodos em que há determinados aspectos que sobressaem. Mas depois o que é interessante ver é dentro desses períodos uma análise mais, se quisermos, nesse aspecto mais sincrónica, não é? Dessa diversidade, desse pêndulo a abanar, digamos assim, dentro desses mesmos períodos, não é? Quer dizer, o pêndulo não abana apenas, lá está, diacronicamente ao longo do tempo, não é? Dentro de cada um desses períodos, nós temos movimentos muito diferentes. É evidente que o que é que acontece, como em tudo na vida, quer dizer, nós sabemos que a história é feita a partir, naturalmente, e para se ter solidez na construção de uma história credível, nós temos que nos basear em documentos, não é? E muitas vezes expressões, vamos dizer, para abreviar, que não ganharam, que não vingaram, não é? Acabam por ser, naturalmente, preteridas nesse relato histórico. Mas eu acho que esse pêndulo está sempre em movimento. Eu também tenho usado muito essa imagem do pêndulo, embora uma vez, precisamente, numa situação pública em que eu estava a usar essa imagem do pêndulo, alguém me disse no fim, e eu aceitei, a ideia, bem, não é bem
bem um pêndulo, é mais tipo uma espiral, não é? Porque o pêndulo dá a ideia mesmo assim de uma certa imobilidade, não é? Quer dizer, anda só de um lado para o outro, mas não sai do mesmo lugar. Se nós pensarmos numa espiral que se vai construindo e vai dando algo, naturalmente com avanços, com recuos. Mesmo, por exemplo, desculpem lá, estou aqui se calhar a divergir um bocado do tema, mas quando se fala, por exemplo, por exemplo, hoje em dia, nos processos de secularização, como se calhar é mais correto dizer, das múltiplas modernidades e das múltiplas secularidades, quer dizer, não há um processo único de secularização, mas isso estudam os sociólogos, eu não estudo esses fenómenos, mas quer dizer, mas quando se olha para esses fenómenos e diz assim, pois o cristianismo está em declínio, quer dizer, nós estamos, lá está, e o que é muito perigoso também é ter uma perspectiva verdadeiramente eurocêntrica, ou se quisermos, pelo menos, sob o ponto de vista do hemisfério norte, não é? Porque se nós formos para, e temos aqui se calhar muita gente a assistir da América Latina, de outros contextos, de África, por exemplo, da Ásia, a realidade é completamente diferente. E esse tem sido um problema no estudo da história, não é? Por isso é que eu acho que, obviamente, quando nós estudamos a história nessa perspectiva mais a história do cristianismo em particular, nessa perspectiva mais diacrónica e mais cronológica, nós se calhar vamos ter a sensação de que numa época foi assim, noutra época foi de outra maneira, e pronto, e que conseguimos isolar mais ou menos as grandes tendências de cada um desses períodos da história. Se nós fizermos uma análise mais fina e mais sincrónica, nós vamos ver esse pêndulo constantemente em movimento. E, de facto, quer dizer, esses movimentos não digo isto com nenhum desprimor, mas acabam por não trazer nada de novo. Aliás, quer dizer, reparem uma coisa, isto é interessante, quer dizer, quando o discurso de que Lutero foi inovador era um discurso que ele próprio rejeitava. Quer dizer, porque Lutero andou toda a vida a dizer que o que ele estava a anunciar era aquilo que as escrituras diziam e que os pais da igreja confirmavam e que toda a história da igreja confirmava. Portanto, quer dizer, às vezes temos um bocado a ideia de que o Lutero foi um grande inovador e que ele próprio se quis, digamos, se quis tornar um protagonista da modernidade que foi, que acabou por ser, naturalmente. Mas nesse sentido, quer dizer, a modernidade que Lutero, no fundo, advogava, era uma modernidade com base, no fundo, era rejeitar, em bom rigor, ele estava a rejeitar a modernidade que, pelo menos a Baixa Idade Média, o período tardo medieval, tinha introduzido na Igreja, não é? Portanto, nesse sentido, se calhar, quer dizer, nós faríamos o maior favor a Lutero quase se o considerássemos um reacionário, não é? Quer dizer, claro, temos que contextualizar isto no seu próprio tempo, não é? Ele acabou por provocar grandes mudanças, mas na verdade o que ele estava a propor era um regresso, precisamente, às origens, não é? E neste sentido não fazemos nenhum favor a Lutero em estar a dizer que ele foi um grande inovador. Sim, e além disso também era uma pessoa com tremendas imperfeições, basta ver a Claro que forma sim, como ele claro que sim. falava dos judeus, por exemplo, Sim, sim. basta ver que, do ponto de vista da reforma da Igreja, ele chegou a um ponto que defendia a Igreja ligada ao Estado, de certa Exato. forma, e depois, Sempre, quer dizer, e nunca foi se depois libertou disso, disso não é? que, Sim, sim. que começou a haver uma maior libertação. E além disso, antes dele, houve os chamados pré-reformadores, Claro. figuras e movimentos que se bateram por uma série de coisas. Lá está, já agora, só um pequeno detalhe em relação a isso, quer dizer, é o próprio Lutero que afirma, não é? Quer dizer, ele afirma-se como um grande sucessor, não é? E, mais uma vez, eh, eh, recuperando um bocado esta ideia de que ele próprio não se considerou um inovador, não é? Ele próprio se considerava inspirado por Jan Hus, não é? Ele dizia, no fundo, Exatamente, somos todos hussitas, não é? Foi uma das exatamente. afirmações que ele fez, Tinha, pronto, e de tinha uma- facto ele considerava-se um hussita, quer dizer, se calhar a Igreja Luterana devia ser chamada Igreja Hussita, e não a Igreja sim, Luterana. Aliás, um termo que ele sempre rejeitou, nunca aceitou que a Igreja se exatamente. chamasse E Luterana. o João Hus sido lançado na fogueira um século antes dele, não é? Exatamente, Já exatamente, tinha passado um exatamente. século. Bom, nós temos aqui algumas pessoas, vamos continuar a conversar, mas só para dar conta, Carlos Oliveira está a acompanhar-nos desde Luxemburgo. Uhum. Miguel Castro está em Faf, nosso amigo pastor Miguel Castro.
E o Vítor Rafael põe aqui uma questão diretamente ao Timóteo, ao Dr. Timóteo Cavaco, que pede para ele desenvolver um pouco. É esse princípio da Igreja Reformada, sempre em reforma, e que teve alguns, diz ele, teve alguns ecos ao longo do século XXI, especialmente a partir do Concílio Vaticano segundo, no século XX. Sim. Mas faz sentido falar em reformas, ou pelo menos de uma maneira uniforme, ao longo de milhares de denominações evangélicas existentes no presente. É um bocado a questão da pulverização, não é? Sim, quer dizer, vamos lá ver. Pois, eu compreendo lá está, o que nós podemos chamar essa pulverização, esse efeito sissiparitário, como eu dizia no início, nos possa causar algum receio e até alguma confusão, não é? Sinceramente, quer dizer, não me compete a mim, nem tenho competências académicas para fazer essa análise, de facto, porque pronto, é um fenómeno que naturalmente me interessa, como me interessa certamente a todos os cristãos, e em particular de uma linha protestante, não é? Tentarmos perceber se este é um fenómeno que não tem controle, não é? Porque, usando novamente a questão da reprodução celular, nós sabemos que, por exemplo, os tumores resultam precisamente de uma divisão descontrolada de células, não é? Quer dizer, não há Sim. células boas nem células más. Quer dizer, às vezes o que acontece é que há células que se desenvolvem e se reproduzem mais do que deveria ser para manter o equilíbrio, não é? Quer dizer, poderá colocar-se essa questão: será que nós já ultrapassamos o ponto razoável dessa reprodução? Pronto, quer dizer, se é essa a pergunta ou se é esse o espírito, eu sinceramente não sei, não é? Eu não sei dizer. Talvez todos nós tenhamos, a partir de uma certa sensibilidade, e eu acho que ninguém saberá, não sei se alguém Pois, eu sabe, também acho tem que não. resposta a essa questão, não é? Eu acho que quer dizer, do ponto de vista da nossa sensibilidade, não é? Nós diríamos que, de facto, pode ser saudável, quer dizer, e essa divisão pode indiciar crescimento, mas devemos estar muito atentos a esses entorpecimentos que resultam dessa divisão descontrolada. E eu não tenho, quer dizer, de modo nenhum, a ideia de que, quase diria, o que impera é a cada cabeça a sua sentença, não é? E nesse aspecto eu acho que nós também temos que relativizar um pouco, às vezes, certos chavões que foram criados na reforma, alguns que são diretamente afirmados pelos reformadores, outros que se constroem muito mais tarde. Não, quer dizer, é uma formulação com a qual eu estou completamente à vontade. Mas, por exemplo, quer dizer, o que nós dizemos serem os 5 pilares, uns dizem 3, outros dizem 5, os 5 pilares da reforma, quer dizer, é uma construção, quase diria catequética, do século XIX ou do século XX, quer dizer, nós não encontramos em nenhum escrito de Lutero ou de Calvino, ou de Karlstadt, ou de quem quer que seja, ou de Busser, ou de Bullinger, ou de Zwingli, quer dizer, nós nunca encontramos esta formulação do que nós hoje dizemos serem os 5 pilares da reforma. Agora, quer dizer, não me choca, não é? Portanto, o que eu quero dizer com isto é que nós podemos, às vezes, reformular até por uma questão didática certos conceitos que nós remotamente podemos encontrar e encontramos desde logo nos reformadores, e um deles, chegando aqui, quer dizer, um deles é aquilo que nós chamamos geralmente o livre exame das escrituras, não é? Que é um aspecto muito importante. Atenção, quer dizer, eu diria isto: o livre exame das escrituras não é a livre interpretação das escrituras, quer dizer, nunca os reformadores quiseram dizer que vamos lá ver, qualquer pessoa está habilitada a conhecer, a ler, naturalmente a ir diretamente à fonte, com certeza. Mas isso não exclui, nem nunca excluiu ao longo da história do cristianismo e do protestantismo em particular, que deve haver aqueles que orientam esse estudo, não é que fixem a interpretação, quer dizer, pronto, esse de facto é um princípio basilar
do protestantismo, porque a escritura é por si autoridade. Nem é a estrutura que a fixa, que fixa essa, ou melhor, nem é a estrutura que a estabelece, nem é a estrutura que fixa a sua interpretação, não é? Quer dizer, este é um ponto, e não o digo sob o ponto de vista da minha filiação eclesiástica, digo do ponto de vista da observação, esse para mim, hoje, continua a ser um distintivo claro entre o cristianismo católico romano e o cristianismo protestante. Para mim, pronto, isto se calhar não temos tempo para pegar em todos estes pontos, naturalmente, mas para mim a questão que é central na reforma, mas a questão da justificação pela fé, até, e a comprová-lo está o facto de há alguns anos atrás, não me recordo agora exatamente a data, mas ter sido feito um acordo entre a Federação Luterana Mundial e a Santa Sé à procura de uma interpretação comum do princípio da justificação. Portanto, eu até penso que é possível realmente chegar a consensos em relação à questão da justificação, depois com todas as cambiantes que existem até dentro do próprio mundo protestante nesse tema, quer dizer, não há uma única soteriologia protestante, mas pronto, mas até há um tema que pode ser trabalhado. A questão da autoridade não é muito fácil de resolver, porque temos aqui É, realmente duas visões, não é? é, é, E, é, e, já agora só esta questão que me é, parece importante, e quando eu digo da autoridade, não é da essência da autoridade, porque nenhum cristão, seja ortodoxo, seja católico, seja protestante, duvida de que a autoridade máxima da Igreja é Cristo, não é? A questão é como é que essa autoridade é, no fundo, transportada e como é que ela é materializada no dia a dia das comunidades eclesiásticas, não é? E aqui é difícil, porque a materialização, digamos, da perspectiva católica, tem por base o magistério da Igreja, sem desprezar o valor das Escrituras, mas tem por base o magistério da Igreja, e no protestantismo não. Quer dizer, é a Escritura, não é? É a Escritura. mas eu Portanto, creio, e esta questão da autoridade é mais sim, complexa de mas eu tratar. creio que no mundo protestante, o princípio do livre exame das Escrituras por vezes tem se tornado um calcanhar daqueles, embora seja uma força do mundo protestante, por um lado, por outro lado, torna-se um calcanhar daqueles, porque a questão é esta. Todos nós podemos ler, mas a maior parte das pessoas, se calhar, que leem as escrituras, que abordam as escrituras, possivelmente nem têm as ferramentas para fazer uma hermenêutica correta e equilibrada, porque há princípios hermenêuticos, não só para Claro, os textos claro, bíblicos, claro. para os textos antigos. Sim, sim. Ninguém lê o Homero Claro, literalmente, ou mesmo o claro. Camões, Sim, sim. ou Virgílio. Exatamente, nenhuma obra literária pode ser lida sem contexto, não Mais é? a mais, quando estamos a falar de culturas há milhares de anos. Claro, Não é? claro que sim, claro Portanto, que sim. essa ideia de imediatista, a tendência da interpretação literal à partida, muitas vezes trai, e é daí que surgem depois muitos grupos chamados seitas, digamos assim, muitos grupos com doutrinas um bocadinho estranhas e até estranhas ao protestantismo Claro. e ao cristianismo, embora se assumam de cristãs muitas Sim, vezes, é a partir dessa hermenêutica feita um bocadinho à martelada, desculpa a expressão. sim, sim, sim. Então Não, sim, esse equilíbrio não é fácil. é difícil e eu estou perfeitamente de acordo com essa abordagem, mas por outro lado, lá está, se calhar aqui pode não ser tanto a minha racionalidade, mas a minha educação e a minha formação e a minha, digamos, aí tenho que admitir a minha pertença protestante, da mesma maneira que me causa estranheza a esse tipo de fenómenos, por outro lado também me permite dizer, mas eles têm direito de existir, quer dizer, Pois, a questão é essa, e mais do que existir, de se autorrepresentarem. Quer dizer, eu não estou a dizer, naturalmente que eu acho que tem que haver balizas, até sob o ponto de vista da caracterização. É curioso porque é um tema que eu ainda não tive condições de desenvolver, porque entretanto também há outras coisas se vão colocando, mas já agora, precisamente, estou-me aqui a recordar que a comunicação que eu apresentei no último congresso do cristianismo contemporâneo, que foi há
3 anos, talvez, Foi 2 em anos. 2018. 2018. Portanto, já vai fazer 3 anos, era para ser 2, não é? Mas depois com o adiamento. Exatamente. Mas era precisamente uma reflexão em relação a uma taxonomia do protestantismo. É muito difícil estabelecer, de facto, uma taxonomia, quer dizer, organizar todos esses grupos, vamos dizer, dentro. Tudo bem, nós podemos considerá-los como parte, sendo parte ou não parte, mas quer dizer, mas mesmo essa discussão, não é, tem que ser naturalmente balizada, não é? É difícil chegar a essa conclusão. Mas, por outro lado, quer dizer, eu acho que é precisamente uma característica do protestantismo não estar a impor, digamos, uma forma de representar ou de violar a autorrepresentação que os diferentes grupos façam, estou a ser redundante, façam de si próprios, não é? Portanto, eu sei que é uma dificuldade, mas quer dizer, eu pessoalmente, mas pronto, é uma questão pessoal, permitam-me esta ousadia, mas eu prefiro não usar o termo seita Sim, num claro. contexto académico, não é? Quer dizer, num contexto às vezes de No linguagem sentido comum, popular, admito no que sim. sentido popular. Exatamente, agora no sentido de seita, e particularmente, quer dizer, eu acho que o Max Weber definiu muito bem na sua época o que queria dizer como seita e o que queria dizer como igreja, mas esses conceitos estão completamente ultrapassados, não é? Não, quer dizer, não, eu não acho que o Max Weber esteja de todo ultrapassado, mas essa seria outra discussão, mas estou a dizer os termos concretos, não é? Porque no princípio do século XX era relativamente fácil perceber isso, não é? Que, no fundo, havia as igrejas, fundamentalmente as igrejas de Estado, não é? E as igrejas estruturadas, e no fundo todos os movimentos que não se coadunassem com essa perspectiva seriam as seitas, não é? Portanto, reparem, quer dizer, nesse aspecto, uma grande parte do mundo protestante, pelo menos em termos numéricos, uma grande parte do que é o mundo protestante hoje, para Max Weber, nesse conceito estritamente weberiano, seria uma seita. Portanto, é difícil, não é? Até o Agora, próprio se for. cristianismo surgiu como uma seita dentro Pronto, do judaísmo, claro, se claro, quer dizer, formos então por aí, aí, não é? aí ainda vamos mais longe. Mas mesmo nesse conceito mais científico, eu penso que é um termo, porque entretanto também adquiriu uma conotação tão dispersa e tão, quer dizer, geralmente pejorativa, desde logo, e depois tão dispersa, é que realmente não há um entendimento comum do que é que o termo seita quer dizer. Agora, lá está, mas isto, e o essencial da questão é, isto convoca-nos realmente para uma discussão cuja solução não é fácil, ou até diria mesmo não existe, mas que ao mesmo tempo me leva a achar, e mesmo contra, se calhar, digamos, e particularmente, e nós estamos aqui a falar num contexto, de uma forma geral, quer dizer, basicamente latino, digamos assim, e nesse sentido é-nos muito difícil, porque na nossa digamos, no nosso hardware, não é? Está estabelecido esse conceito mais, se quisermos, mais estruturado do que é uma igreja. Eu sei que é muito difícil nós podermos integrar uma forma tão diversa de ser igreja. Mas eu tenho muita dificuldade em estabelecer padrões e estabelecer limites para isso. Quer dizer, provavelmente havê-los-á, não é? Quer dizer, acredito que os haja, mas sob o ponto. Há aqui uma questão importante, quer dizer, e por isso é que eu fiz aquele esclarecimento no início. Eu admito que teologicamente, não é? Eu não parto do ponto de vista, para esta análise que eu estou aqui a fazer, não parto do ponto de vista teológico, não é? Eu acredito que sim, quer dizer, o cristianismo tem certos princípios, o protestantismo tem certos princípios, e admito que, sob o ponto de vista teológico, se possa fazer, até se calhar mais facilmente, essa taxonomia. Sob o ponto de vista histórico, eu tenho mais dificuldade, porque uma coisa é verdade, quer dizer, esses movimentos, uh, uh, talvez, agora não estou a generalizar, mas da maior parte dos movimentos que nós conhecemos, quer queiramos, quer não, portanto, independentemente da nossa vontade, eles vão beber, mesmo que muito remotamente, aos movimentos que surgiram da Reforma Protestante e dos seus sucedâneos, não é? Quer dizer, a própria Reforma Protestante teve grandes modificações, não é? Quando nós vamos
para o século XVII, mas principalmente século XVIII e até já mesmo século XIX, e especialmente aquilo que acontece no mundo anglo-saxónico é quase, eu quase diria, uma segunda reforma, não é? Os movimentos Sim, do Great Awakening, não é? Dos grandes revimentos, é quase uma segunda reforma. Aliás, isso, pronto, se calhar fica para outra altura, não é? Mas a parte que eu tenho estudado mais, que é o protestantismo em Portugal, que só é introduzido no século XIX, portanto, eu costumo dizer que nós perdemos, de facto, o comboio da reforma. E por isso também um bocado esta ideia de que a reforma, de certa forma, acabou, quer dizer, acabou um pouco nesse sentido de que a reforma que nos chegou a Portugal não foi essa reforma do século XVI. Nós perdemos esse comboio, não é? sim, Eu até costumo usar umas. Quer dizer, a primeira parte não é original, mas a segunda talvez seja um bocado um jogo de palavras, mas eu digo que em Portugal nós temos um protestantismo sem reforma e uma reforma sem protestantismo. E muito rapidamente, porque é que eu digo isto? Um protestantismo sem reforma, porque de facto nós temos expressões do protestantismo no século XVI, mas são expressões individuais que não chegam ao ponto de constituir expressões sociais organizadas, não é? Nós não temos comunidades protestantes durante 3 séculos em Portugal, portanto, do século XVI ao século XIX, nós não temos comunidades protestantes, portanto, houve protestantismo, sim, houve ideias protestantes a circularem em Portugal, mas que nunca produziram uma reforma em Portugal. Mas depois o que nós temos no século XIX é verdadeiramente uma reforma, nem que seja pelo facto, isto pode parecer um bocado estranho, mas é estudarmos melhor um bocado a história do século XIX e percebemos que, de facto, Portugal, em grande medida, assistiu ao fenómeno da diferenciação religiosa e do pluralismo religioso devido à introdução do protestantismo. Quer dizer, é o protestantismo que cria, mesmo sendo ultraminoritário, é o protestantismo que cria esse fenómeno, não é? Portanto, ele não existia em Portugal. Portanto, nesse sentido, nós temos uma reforma, há uma reformulação do panorama religioso em Portugal, mas é uma reforma que é feita sem o protestantismo histórico do século XVI. Nós não temos luteranos, quer dizer, desculpem-me, eu sei que há luteranos, até tenho amigos luteranos em Portugal, mas eu quando digo não há luteranos, quer dizer, no século XIX não há, só chegam no século XX e é uma pequena expressão em Portugal. Mesmo, reparem, isto é muito interessante, mesmo a Igreja Reformada Presbiteriana é muito mais influenciada pela chamada Igreja Presbiteriana Livre da Escócia do que o movimento, digamos, das igrejas reformadas mais tradicionais do continente europeu, França, Suíça, quer dizer, essas influências já são posteriores, portanto, já somos muito mais fruto dos próprios movimentos mais digamos, mais, pronto, não queria estar muito a usar estas expressões, mas mais evangélicos dentro do movimento reformado, e mesmo o anglicanismo que chega a Portugal é muito mais, no século XIX, é muito mais low church do que high church. Portanto, quer dizer, ou seja, nós temos uma reforma no século XIX sem aquele protestantismo como nós o configuramos no século XVI, não é? E não sei Portanto, mesmo, não sei mesmo se a Revolução Liberal de 1820 não acabou por abrir algum caminho, com digamos assim, certeza, com a certeza. esse novo Sim, tempo, sim, digamos assim, o sim, fim sim, do sim. Não, absolutismo. sim, sim, eu acredito que sejam as condições políticas. Bem, quer dizer, desde logo há um facto muito significativo. A primeira comunidade protestante em Portugal estabelece precisamente a partir de 1834, que é o fim do. Quer dizer, não é logo quando se dá a Revolução, mas a Revolução Liberal também não vinga, não é? Depois Exato, temos as guerras entre liberais e sim, absolutistas, mas 1834, que é precisamente o ano do digamos, do da paz tratado. entre os irmãos, não é? E o ano, curiosamente, da extinção das ordens religiosas, portanto, há de Exato. facto um movimento, Há uma aí sim, ligação. de certa forma, implanta-se digamos, um regime e uma visão mais liberal em Portugal, e não é por acaso que é a partir daí que se estabelecem as comunidades protestantes em Portugal, e depois também eu costumo dizer, há um clique, há uma nova mentalidade fundamentalmente nas comunidades britânicas que já estavam um pouco por todo o país, particularmente nas regiões mais litorais e nos grandes centros, Lisboa, Porto, também Funchal, por outras razões, há um clique em que alguns, são casos muito isolados, mas em que alguns dos britânicos residentes em Portugal também, quer dizer, no fundo,
sentem uma maior liberdade, eles próprios, para não ficarem circunscritos àquilo que era uma grande espada de Damocles sobre si, que era a questão, que era aliás a afirmação da Carta Constitucional, não é, no seu artigo 6º, que dizia que a religião do reino é a religião católica romana, portanto, e só é permitido o culto a estrangeiros, mas só entre eles, não é? E os estrangeiros, de facto, levaram isto à letra até esse período. Eu acho que por um lado, digamos, a mudança de regime em Portugal, mas por outro lado, precisamente esses movimentos muito missionários, esses movimentos muito evangelizadores que aparecem no mundo anglo-saxónico, também dão esse clique, não é? Dão esse clique para que essas comunidades, porque Portugal não é isso, seria tema para outra questão, mas Portugal não é, ou melhor, o protestantismo português não é fruto de agências missionárias, isso é uma coisa muito posterior, já século XX. No século XIX nós não temos agências missionárias, temos realmente pessoas, geralmente britânicos, residentes em Portugal, que, muito influenciados por esse espírito missionário, no verdadeiro sentido do termo, mas eles não eram missionários no sentido técnico, não é? Eles eram missionários como crentes que Não eram queriam levar a enviados. sua fé, exatamente. A maior parte deles até já tinham nascido em Portugal, não é? A maior parte desses exemplos que nós temos no século XIX são pessoas já nascidas, britânicos já nascidos em Portugal, mas muito influenciados por esse espírito revivalista e muito dinâmico, não é? De transmissão de fé, leva a que, de facto, quer dizer, e aqui claro, tem que haver sempre dois movimentos. Há o movimento de proclamação e há o movimento de recepção. Quer dizer, os portugueses também estão mais, digamos, mais abertos a ouvir outras ideias e a professar outras fés e a praticar outras expressões religiosas, não é? Neste caso, em concreto, o protestantismo. Nós já não temos muito tempo, mas de qualquer maneira gostava de pegar de novo na ideia da diversidade e também no outro aspecto que se falou aqui da Igreja Primitiva. Pronto, há um mito acerca da Igreja Primitiva, a meu entender, como se fosse uma igreja perfeita. E nós sabemos que é uma igreja cheia de defeitos. Quando lemos as cartas de Paulo, por exemplo, primeiro aos Coríntios, quando lemos outras cartas apostólicas, vemos que eram igrejas cheias de dificuldades, cheias de problemas, havia problemas culturais entre cristãos convertidos vindos do judaísmo ou do paganismo, sobre determinadas práticas, inclusivamente sobre alimentação, havia a pressão dos judaizantes, havia a pressão dos gnósticos também, influência gnóstica, etc. E vemos ali muitos problemas. Portanto, quando se diz que a igreja primitiva, temos que voltar à igreja primitiva, back to basis, é um bocadinho um mito, não é? Porque a igreja sempre teve problemas desde o princípio, ou não fosse constituída por seres humanos imperfeitos. Exatamente. E nós vamos depois, ao início do livro do Apocalipse, vemos as cartas às 7 igrejas e vemos ali condições espirituais e religiosas, digamos, dessas comunidades, diferentes umas das outras, com problemas diferentes, e às quais Jesus, naquela visão em que aparece a João Evangelista em Patmos, faz um diagnóstico diferente e propõe uma prescrição diferente, digamos assim, para enfrentar esses problemas. Portanto, essa diversidade vem logo desde o princípio. Sim. Portanto, não é... E quando nós falamos de grupos e novos grupos, etc., normalmente fala-se em grupos religiosos ou confissões, não se usa a palavra seitas, mas, digamos, em termos populares, Sim, as pessoas claro. compreendem mais, digamos assim. Nós temos aqui... Já agora posso só fazer um comentário muito breve em relação a essa questão da Igreja logo no primeiro século e nos séculos seguintes. Eu estou completamente de acordo. De facto, realmente é um bocado absurdo nós dizermos que o ideal seria voltarmos pura e simplesmente àquilo que nós encontramos descrito no início, porque, quer dizer, é uma impossibilidade desde logo, não é? Quer dizer, isso não é possível, é desprezar tudo o que se passou a seguir. E mais uma vez, quer dizer, eu aqui só daria este pequeno insight, digamos, que é dizer,
Lutero dá-nos desde logo esse exemplo. Ele é muito rigoroso, de facto, digamos, na leitura do texto bíblico, algo que estava praticamente ausente até dos próprios académicos, não é? Quer dizer, era uma raridade os próprios académicos terem acesso direto ao texto bíblico, não é? E ele teve essa oportunidade, mas Lutero também nos dá sempre esse contexto, quer dizer, muito bem, voltar à escritura, mas matizada pela história, quer dizer, ele não despreza os pais da igreja, não despreza toda a riqueza, não é? Que se foi construindo ao longo de 15 séculos. E nós agora, no século XXI, também não podemos desprezar toda essa riqueza, com todas as deficiências e todos os problemas de percurso, não podemos desprezar a riqueza do que é esse acervo de 20 séculos, não é? É Portanto, acho que é um verdade. erro. Isso é outro tema que daria muito pano para mangas, porque para muita gente parece que a Igreja começou no século XVI, Pois, exatamente, para isso é outros outro começou problema. no início do seu movimento Exatamente, confessional, exatamente. E etc. às vezes até no início da sua comunidade, não é? Quer dizer, Exatamente. portanto, como Como se o se nós cristianismo... não tivéssemos a aprender Claro que ou a sim, ser enriquecidos com contributos ao longo da claro, história. Porque claro. uma coisa que nós aprendemos nas escrituras é o seguinte: nós aprendemos pelos exemplos positivos e pelos negativos. E Uhum. porventura até aprendemos mais pelos negativos do que pelos Sim, positivos. É um sim, sim, bocadinho como as experiências na nossa vida. Quando nós sim, temos sim. uma experiência negativa, nós somos alertados por uma série de coisas que, se a experiência for apenas positiva, não somos. E, Mas esse portanto, é logo, desculpa só interromper, mas esse é logo digamos, o contexto que nos dão as próprias epístolas. Eu costumo dizer, se essas igrejas do primeiro século não tivessem tido problemas, e em alguns casos graves problemas, nós provavelmente não teríamos as epístolas, não é? Porque elas exatamente, geralmente não são, exatamente. não, algumas, Paulo e outros escritores do Novo Testamento são um pouco mais generosos, não é? Mas na maior parte dos casos são bastante duros em relação É, àquilo que se está a Paulo passar. Portanto, quer estaria, dizer, mal, Paulo, mal seria, não é? exato, Paulo estaria em Éfeso quando recebeu a visita da família de Cloé e que lhe levou Exatamente. notícias da comunidade em Corinto, e então ele Exato. escreveu a carta preocupado com Exatamente, pôr as coisas preocupado, em ordem, não exatamente, é? exatamente. Eh, Portanto, o que seria se fossem igrejas perfeitas, não é? Exatamente, não tínhamos E nada depois, e depois a essa ideia de aprender. voltarmos à igreja primitiva, eu pergunto a qual? A de Corinto? Pois, Bem, quer dizer, eu ora bem, preferia, em alguns casos, não ter as mesmas práticas, ora não é? bem, ora bem. Portanto, depende, não é? Depende. Ora bem, temos aqui, não temos propriamente perguntas, temos contributos, o Paulo Branco, pastor Paulo Branco, o Vítor Rafael, o pastor Miguel Castro também diz, graças a Deus que chegou o movimento de reforma a Portugal, apesar de tardia, Tardia, sim, eh, muito tardia. e foi pena que não tivessem vingado anteriormente. E o Vítor Rafael fala também na igreja sobre esta reflexão sobre a igreja primitiva que Uhum. foi realmente importante. Já passou uma hora e foi uma conversa muito interessante. Ficaram muitas coisas É verdade. muitas pistas que poderíamos ter eventualmente desenvolvido, mas o tempo é o que é. Eu quero agradecer a todos aqueles que nos ouviram. Esta gravação vai ser editada e colocada no YouTube da, da Ciência das Religiões, na página do YouTube da Ciência das Religiões. E quero agradecer também ao Dr. Timóteo Cavaco a Muito sua obrigado. disponibilidade para estar connosco, Foi um prazer. apesar de a ênfase não ser em teologia, mas ser em história, mas Exato. a teologia tem esta coisa, é que mexe com um bocadinho com tudo, com muita coisa, é um bocadinho transversal Uhum. e há sempre muito para aprender. E termino dizendo que no próximo 2 a 15 dias nós teremos connosco o Dr. Paulo Mazarém, do Brasil, uma pessoa que tem formação em ciência das religiões e que é um teólogo também. E neste sábado, depois da manhã, poderão ver melhor as informações também na página do Facebook da Ciência das Religiões. Nós vamos ter umas jornadas do Instituto de Cristianismo Contemporâneo dedicados à ideia da mulher cristã na história, mas também na atualidade. Vai haver um debate sobre a mulher cristã na atualidade, com algumas mulheres académicas, tanto de Portugal como do Brasil, a partir do meio-dia em Portugal, para que seja uma hora
comestível no Brasil, são 8 da manhã, e que se prolonga até o final da tarde, e todos são muito, muito bem-vindos a comparecer. E muito obrigado pela vossa presença e mais uma vez obrigado ao Timóteo. Obrigado, boa Tá? noite, obrigado. Até à Obrigado. próxima. Adeus, boa noite.